Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E vamos conversar sobre a questão 244 do Livro dos Espíritos, que está lá na parte 2ª, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, da vida espírita, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. E a questão 244 é a seguinte: os espíritos veem a Deus? E aí eles respondem para Kardec: só os espíritos superiores os veem e os compreendem. Os inferiores sentem e adivinham. E aí, dentro dessa mesma questão, Kardec faz uma outra pergunta. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus? Como você sabe, que isso vem de Deus? E aí os espíritos responderam para Kardec o seguinte: eles não veem a Deus, mas sentem a sua soberania de quando se deve ser feita alguma coisa ou dita alguma palavra. Percebe-se por intuição a proibição de fazê-la ou de dizê-la. Assim como nós temos os nossos pressentimentos, que nos afiguram como avisos secretos para fazer isso ou fazer aquilo. O mesmo acontece com os espíritos, pois, sendo mais sutil do que as nossas essências, os espíritos podem estes receber melhor advertências divinas, Ou seja, eles têm a intuição, eles não veem Deus, Mas eles percebem, eles sentem, eles são intuídos, assim como nós, Temos as nossas intuições, as nossas percepções, Eles também têm da mesma maneira. E aí, Kardec ainda faz uma outra pergunta dentro dessa questão. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? E aí os espíritos responderam para Kardec: olha, as ordens, elas não vêm diretamente de Deus. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno. Deus transmite as suas ordens por intermédio de espíritos superiores, espíritos que estão em total perfeição e instrução. Então, aqui ele deixa claro que Deus, ele se comunica através dos espíritos mais elevados, dos espíritos já superiores, dos espíritos em grau de perfeição mais elevado. E são através dele que Deus se comunica, para transmitir o seu recado. E aí, Miramês traz para nós um comentário a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte, que somente os espíritos perfeitos têm o alcance espiritual de ver a Deus. Essa visão não se compara à proporcionalidade dos olhos ao corpo físico. É uma visão diferente. E as legitimações da linguagem humana nos impedem de explicá-las com clareza. Os espíritos que ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição não veem a Deus. Eles têm a intuição da sua existência
e a seu respeito são esclarecidos pelos espíritos mais elevados. Deus se expressa na criação pela visibilidade de seus feitos. Muitos dos falsos profetas encarnados que dizem e mesmo escrevem que viram a Deus, que conversaram com Deus face a face, estão iludindo a si mesmo. Eles veem, na verdade, espíritos e tomam para si como se tivessem visto a Deus. Mesmo ao grande profeta hebreu, Moisés, que afirma ter recebido os mandamentos diretamente de Deus, aquela mensagem a qual foi recebida foi transmitida por mensageiros de Cristo, por espíritos mais elevados. Apenas Jesus recebia o estímulo diretamente de Deus aqui na Terra, por se encontrar capacitado para tal percepção divina em todos os seus sentidos. Isso é fácil de compreender. É necessário vibrar na faixa do emissor, pureza com pureza. De outro modo, as próprias leis desaconselham a tentar. Os próprios médiuns encarnados devem reconhecer os espíritos que se comunicam com eles, pela vida que levam e pelos sentimentos desabrochados em seus corações. Os semelhantes atraem semelhantes. Tal é a lei de justiça, na justiça divina. Ver a Deus é uma coisa, e sentir a sua soberania é outra. A voz da consciência sempre fala do Criador, porque dentro dela se encontram registradas todas as suas leis, por regência da verdade. A criança, quando faz o mal, se esconde para que ninguém perceba o que ela fez. Quando faz boas ações, boas coisas, fica presente e deseja ouvir elogios, pois o espírito conhece bem o bem e o mal, como leis que vibram em seu coração. Se queremos ver mais longe do que percebemos, melhoremos a nossa visão, esquecendo as ofensas do passado e passando a amar o ofensor, esquecendo o ódio e, em seu lugar, colocando a fraternidade, esquecendo a usura e vivendo no desprendimento. E nesses caminhos ensinados por Jesus, atingiremos a perfeição, a elevação. Isso acontecendo, poderemos perceber os espíritos e as coisas que se encontram nos mundos perfeitos. A visão de Deus não é para todos, mas o caminho é comum. Devemos percorrê-lo com segurança, de modo que a fé nos leve a essa esperança, amando e servindo, perdoando e esquecendo as faltas, trabalhando por dever de servir mais ao próximo. A doutrina espírita nos clareia mais a visão, enriquecendo a nossa inteligência, de sorte a nos libertar da visão obscura da terra, passando a alcançar as belezas imortais da espiritualidade superior. Quando estamos adivinhando a existência de Deus, já é o começo do despertamento de nossos dons de vida. Passamos a compreender as leis universais que nos dão segurança, para depois sentirmos a claridade da sua existência na consciência.
integrando-nos na verdade que nos mostrará o Criador com perfeição. Então, gente, resumindo todo esse comentário do Miramês, a gente pode, a própria questão 244 do Livro dos Espíritos, né, que foi a de que os espíritos veem a Deus, né? Então, tudo isso fica bem claro, né? Toda essa leitura que eu fiz para vocês aqui do comentário e das respostas que foi dada dos espíritos a Kardec é de que o seguinte: os espíritos, eles ainda não atingiram a superioridade na escala da perfeição. Ou seja, eles não veem a Deus ainda não somos perfeitos, né, para podermos enxergarmos a Deus. O que nós temos ainda é a intuição da sua existência, né? Nós sentimos a sua existência, né? Somos envolvidos, né, através da percepção da presença de Deus. Mas ainda estamos muito longe de enxergarmos Deus. Por quê? Porque somente os espíritos perfeitos, os espíritos superiores, os espíritos elevados, é que conseguem enxergar a Deus. E essa visão, né, ela não se compara ainda à proporcionalidade dos nossos corpos físicos, né? Ela é uma visão diferente, é uma visão que ainda não conseguimos alcançar, né? Ainda não conseguimos enxergar com clareza devido ao nosso estado ainda de evolução, né? Nós ainda precisamos melhorar muito, evoluirmos muito para podermos alcançarmos a perfeição divina e enxergarmos a Deus. Então, eu agradeço a todos pela oportunidade de conversarmos sobre a questão 244 e fica aí para vocês essa reflexão que Miramês nos trouxe da questão 244 do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, que assim seja.